Aleluia, glória a Deus, meu irmão, minha irmã, que bênção podermos estar na casa do Senhor, porque mais uma semana o Senhor nos guardou, amém? Aleluia, glória a Deus. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, logo no início da Bíblia, Êxodo capítulo 13. Enquanto você abre Êxodo capítulo 13, eu vou ler o tema do nosso mês, que é ser guiado pelo Espírito Santo. E o tema de hoje é: do Egito aos dias de hoje, Deus continua guiando o seu povo. Êxodo capítulo 13, a partir do versículo 17. Êxodo capítulo 13, a partir do versículo 7, disse: quando por fim o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Deus disse: se eles tiverem que enfrentar uma batalha, mudarão de ideia e voltarão ao Egito. Por isso, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto em direção ao Mar Vermelho. Assim, os israelitas saíram do Egito como um exército preparado para marchar. Moisés levou consigo os ossos de José, pois José havia feito os filhos de Israel jurarem, dizendo: Deus certamente virá ajudá-los. Quando isso acontecer, levem meus ossos daqui. O povo de Sucote acampou em Etã, à beira do deserto. O Senhor ia adiante do seu povo. Durante o dia, guiava-os com uma coluna de nuvem, e durante a noite fornecia luz com uma coluna de fogo. Isso permitia que caminhassem de dia e de noite, e a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Agora, continue aí mesmo no capítulo seguinte, no capítulo 14, a partir do versículo 10, nós vamos ler a sequência dessa história. E diz que quando o faraó se aproximava do povo de Deus, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando em direção a eles. Em pânico. O povo de Deus estava em pânico. Clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: por que você nos trouxe ao deserto para morrer, Moisés? Não havia sepulturas suficientes no Egito para nós? O que você fez conosco, Moisés? Por que você nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Nós falamos: deixe-nos em paz, nós continuaremos a servir, a ser escravos dos egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito do que ser um cadáver no deserto. Moisés, porém, disse: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará nesse dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje, pois o próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe. Versículo 15. Então Moisés foi clamar ao Senhor. E essa parte é uma parte que me chama muita atenção. Daqui a pouco nós vamos falar sobre ela. Então o Senhor disse a Moisés: Moisés,
por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche, tome sua vara e estenda a mão sobre o mar. Divida as águas, para que os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra seca. Endurecerei o coração dos egípcios e eles virão atrás de vocês. Mostrarei minha glória por meio do faraó e de suas tropas, de seus carros de guerra e seus cavaleiros. Quando minha glória se manifestar por meio do faraó e de seus carros de guerra e seus cavaleiros, todo o Egito verá e saberá que eu sou o Senhor. Versículo 19. Então o anjo de Deus que ia adiante do acampamento se posicionou atrás do povo. A coluna de nuvem também mudou de lugar e foi para a retaguarda e ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante toda a noite. E aqui vem uma parte importante. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e com um forte vento leste, o Senhor abriu caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. E o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, com uma parede de água de cada lado. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, perseguiram o povo até o meio do mar, mas pouco antes de amanhecer, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e causou grande confusão entre eles. Até aqui, aleluia, glória a Deus por isso. Um texto longo, meu irmão e minha irmã, mas ele precisava ser lido para nos dar a base, o alicerce para aquilo que a gente precisa refletir hoje, para servir no nosso dia de um instrumento de referência, de quando nós olharmos para a nossa situação e acharmos que nós estamos também em pânico, como estavam o povo de Deus, e nós vamos trazer na nossa memória a palavra do Senhor que nos traz esperança. Aqui é muito curioso saber que o povo de Deus estava tantos anos sendo escravo no Egito que, diante da primeira dificuldade, eles já estavam desistindo da sua possibilidade de liberdade e já estavam pensando em voltar para o Egito. Uma outra coisa que chama muita atenção é que existe momento para todas as coisas. Eu comentei durante a leitura que me chama muito a atenção aquele momento em que Moisés vai clamar ao Senhor, em outras palavras, ele vai orar ao Senhor, e o Senhor diz a Moisés: Moisés, por que você clama a mim? Traduzindo isso, Moisés, agora não é hora de orar, agora é hora de agir. Tem momento para tudo. Eu me lembro de um pastor amigo meu, que ele estava fazendo um culto na tarde, toda semana durante a tarde ele fazia um culto. E aí então, um belo dia, chegou um rapaz lá e começou a frequentar o culto. Todas as tardes o rapaz estava lá. Ele achou um pouco estranho, porque é um rapaz numa idade que deveria estar trabalhando já, né? E aí, um belo dia, o rapaz foi falar com o pastor e falou assim: pastor, eu estou vindo aqui porque eu estou esperando uma porta de emprego que o Senhor vai abrir para mim. E esse pastor, meu amigo, virou e falou assim: escuta, mas o que você está fazendo para que Deus promova isso na sua vida?
Ele falou assim: pastor, eu estou vindo aqui, estou mostrando para Deus o quanto eu sou fiel. Toda semana eu venho aqui à tarde assistir o seu culto. Ele falou assim: então, meu filho, você tem que saber que tem hora para tudo. Esse horário que você vem aqui no culto são os horários que as empresas estão abertas. Então você pega o seu currículo e começa a levar de empresa em empresa. Naquela época não tinha internet ainda, né? Então você precisa bater perna agora, você precisa bater nas portas, você precisa entregar seu currículo. Você quer que uma empresa adivinhe que você está precisando de emprego, adivinhe a função que você quer, o salário que você quer, e ainda te ligue para te chamar para trabalhar? Não, você precisa correr atrás, você precisa fazer a sua parte. E aí a gente lembra naquele momento em que a viúva vai falar com o profeta que os credores querem levar os filhos dela, e o que o profeta fala para ela? Vai preparar as vasilhas para você poder receber o milagre. E aí ela arruma um monte de vasilhas emprestadas e ela foi enchendo. Enquanto ela tinha vasilha, o milagre foi acontecendo. E quando as vasilhas acabaram, o milagre também acabou. Então é muito instrutivo, meu irmão e minha irmã, saber que a gente precisa sim orar, mas a gente também precisa ir para a ação, a gente precisa ter atitude. Tem coisas que a gente precisa fazer. E a palavra de Deus, na carta de Tiago, diz que a fé sem obras, a fé sem atitude, a fé sem ação, é uma fé morta. Por quê? É uma fé só das palavras, só da teoria. E a gente precisa ter a atitude. Então aqui é um momento que Deus está ensinando isso para Moisés. Moisés, não é hora da gente conversar. Vai ter outros momentos, né? Você vai subir o monte, isso não está escrito no texto, eu estou aqui colocando por conta própria, né? Vai ter outros momentos, mas você vai subir a montanha, nós vamos ficar lá 40 dias, 40 noites conversando, só nós dois. Mas agora você tem que colocar o povo para marchar. A segunda observação que a gente vê nessa leitura, né, com esse pensamento que Deus está guiando Moisés, está guiando o seu povo, é que todas as vezes que a gente vê um filme sobre a saída do povo de Deus do Egito, atravessando o Mar Vermelho, a gente fica emocionado. Eu não sei vocês, mas todas as vezes que eu assisto, né, o episódio que tem lá Moisés erguendo a vara e o Mar Vermelho se abrindo em dois, eu fico emocionado. É uma coisa que mexe comigo. E por último, a última vez que eu assisti foi produzido pela TV Record e ficou uma cena fantástica. Só, meus irmãos, que a gente precisa ler a Bíblia para saber exatamente como é que foi que esse milagre aconteceu. Porque quando a gente vê os filmes, quando a gente vê, né, as séries, mesmo esse capítulo que a Record filmou, a gente tem a impressão que Moisés ergueu a vara, o mar imediatamente se abriu e o milagre aconteceu. Só que no texto que nós lemos agora, a palavra de Deus está dizendo que Moisés ergueu a vara e Deus mandou um vento que começou a separar essas águas, e não foi instantâneo, e não foi em um minuto, e não foi em apenas uma hora. Isso foi boa parte da noite e boa parte da madrugada, porque o texto diz que depois que esse vento fez o trabalho dele, deixou o chão como terra seca, o povo de Deus começou a atravessar. Você tem que imaginar que era mais ou menos uns 2 milhões de pessoas que estavam atravessando. Se Maringá tem aí em torno de 500 mil pessoas, era 4 vezes a população de Maringá. Então não é uma coisa que consegue atravessar em 20 minutos, porque tem também mulher, tem criança, tinha animais, né? Era uma coisa demorada. Então a Bíblia fala que durante a noite esse vento soprou.
E aí depois eles passaram, e depois que eles passaram, aí que o povo egípcio começou a atravessar também. E aí então você conhece a história. Aí então Moisés dá, né, uma outra ordem, e aí de fato o mar se fecha. E aí dessa vez sim o mar se fecha rápido. E por que é importante você ter esse detalhe do quanto que demorou para o mar abrir? Porque a gente olha para a vida de pessoas na Bíblia, a gente olha para a vida de outros irmãos na fé, e quando eles contam o testemunho daquilo que aconteceu na vida deles, a gente pensa, nossa, como foi rápido, como foi fácil, eu estou orando, estou pedindo ao Senhor há tanto tempo e o meu milagre ainda não aconteceu. Então, meus irmãos, a gente precisa saber que na vida de cada pessoa vai acontecer o milagre no tempo que ele precisa acontecer. Se o milagre é aquilo que Deus quer fazer. Porque às vezes a gente está pedindo uma coisa que Deus sabe que não é bom para nós, e aí aquilo não vai acontecer também. Então a gente também precisa ter esse discernimento para entender essas coisas. Bom, dito tudo isso, qual que é a parte que a gente precisa sair daqui e levar para a nossa semana? É que o mesmo Deus que guiou o povo no Egito, ele continua a nos guiar. Mas, da mesma forma, meu irmão e minha irmã, que o povo lá no passado, eles cometeram erros, falharam e perderam a oportunidade de agradar ao Senhor e viver uma vida mais suave, mais tranquila, nós fazemos a mesma coisa. Então, para você que já está no meio evangélico, no meio cristão há muitos anos, você já está acostumado com algumas expressões que a gente usa. Uma delas é falar que o Egito representa o mundo, né? O mundo sem Deus, ou o mundo no reino das trevas. Mas eu quero aproveitar que nós estamos nesse texto e falar de outras coincidências, né, entre aspas, que a gente pode extrair dessa experiência do povo de Deus no passado e da nossa experiência hoje com Deus. Então, a gente vai chamar o povo de Deus daquela época, né, de israelita, como o próprio texto diz, porque Deus mudou o nome de Jacó para Israel, então o povo passou a ser chamado de israelita. Então, lá atrás nós tínhamos o povo de Deus que se conhecia como israelitas. Hoje o povo de Deus é conhecido como a Igreja de Cristo, né? A grande Igreja de Cristo, não uma única denominação, mas todas aquelas que de fato estão vivendo, obedecendo a palavra de Deus. Esse então é uma referência. Antes tinha os israelitas, agora nós temos a igreja, que é o povo de Deus. Lá atrás nós tínhamos o Egito, que representava um lugar em que as pessoas não podiam ser livres, estavam sendo escravizadas. Na nossa realidade, o nosso mundo sem Deus representa esse Egito. Lá no Egito, nós tínhamos uma figura de autoridade que era o faraó, que era o rei do Egito. Ele era a grande autoridade. E o apóstolo Paulo disse que o Deus com letra minúscula, né? Um Deus pequeno, um Deus no sentido de só dizer que Ele é que comanda esse nosso mundo. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10 que Satanás é o príncipe desse mundo, é o Deus do nosso século. Lá atrás, antes deles atravessarem o Mar Vermelho, eles precisaram preparar um cordeiro. Nós, para estarmos na família de Deus, o próprio Senhor preparou um cordeiro santo que veio do Pai. Eles precisaram, em direção, né, à terra prometida, eles precisaram atravessar o Mar Vermelho. Nós, na nossa caminhada cristã, nós também precisamos passar pelo batismo. Então a gente vê aí muitas coisas nesse sentido que vão ficando muito semelhantes
semelhantes, né? Porque é um espelho, é uma representação daquilo que nós também vamos passar. E falando em passar, o povo de Deus lá atrás, eles passaram pelo deserto, que era uma vida já não sendo mais escravos, mas sem muitas regalias que eles gostariam de ter e não tinha. E nós também vivemos, depois que nós temos uma experiência com o Senhor Jesus, nós também temos uma vida com liberdade, mas nós não temos as regalias que nós gostaríamos. Por exemplo, de não ver injustiça, de não ver a violência, de não ver alguém atropelando uma pessoa da nossa família e por aí vai. Então, nós somos livres, mas ainda estamos vivendo sobre uma pressão que a gente não gostaria de ter. E eles tinham a terra prometida. Eles tinham um alvo, eles tinham um objetivo, que era chegar na terra prometida. E nós também temos um alvo, nós também temos um objetivo, que é carregar a nossa cruz até o final e depois sermos arrebatados com o Senhor, ou se nós formos chamados antes disso, depois iremos ressuscitar e estar para sempre com o nosso Salvador. E lá atrás eles tinham uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem que os guiavam, e nós temos o Espírito Santo. Então, essas familiaridades, essas coincidências, elas nos ajudam muito a entender aquilo que aconteceu no passado, que já apontava aquilo que a igreja também precisaria passar. E por dizer que Deus conduzia o seu povo, e o nosso tema desse mês é ser conduzido, ser guiado pelo Espírito Santo. Assim que eles saem do Egito, eles têm uma experiência que até então nunca havia acontecido, que era aparecer uma nuvem que ia à frente deles, e à noite era uma coluna de fogo. E o próprio texto diz, meus irmãos, que na verdade isso era uma representação da presença do Senhor entre eles. Em Êxodo capítulo 13, que nós lemos o seguinte: que durante o dia o Senhor ia adiante deles, ou seja, o Senhor ia à frente do seu povo, em uma coluna de nuvem, para guiá-los, e também com a coluna de fogo à noite. E aí a gente vê algumas particularidades. Por que uma coluna de nuvem? Porque no deserto, durante o dia, o sol é muito quente, o calor é escaldante. Então a nuvem, além de guiar, vai providenciar sombra, vai providenciar uma temperatura um pouco mais amena para as pessoas. E ao mesmo tempo, no deserto, à noite é muito frio. A temperatura cai muito. Então, essa coluna de fogo também servia para iluminar e para aquecer. Então, a gente vê que Deus não apenas liberta, e ao libertar, Ele não diz: olha, agora que eu libertei vocês, é cada um por si e eu por todos. Não é assim que Deus faz. Ele, além de libertar, Ele foi na frente guiando o seu povo. E além de guiar, Ele foi suprindo as necessidades. Porque o povo não tinha como plantar, não tinha como colher. Eles viviam de um lado para o outro, seguindo a orientação do Senhor. E vocês conhecem a história. Chega um determinado momento, Deus dá uma ordem para Moisés para construir o tabernáculo. Aí é construído a arca, colocado lá as tábuas da lei, a vara de Arão, o maná, e eles então ficavam tendo esse lugar onde os sacrifícios eram oferecidos para Deus. E a Bíblia fala, em Números no capítulo 9, que nessa época, a nuvem então, ela passou a ficar em cima do tabernáculo. E aí tinha um combinado que Deus tinha feito com Moisés, que Moisés repassou ao povo.
quando a nuvem começava a se mover de cima do tabernáculo, eles sabiam que eles tinham que começar a mudar de lugar, que eles seriam conduzidos para um outro lugar. E assim eles faziam. Quando a nuvem parava em determinado lugar, eles também paravam, acampavam ali e ficavam, ou um dia, ou uma semana, ou um mês, ou um ano, conforme era a orientação do Senhor. E veja como isso é importante, porque quando nós estamos sendo guiados pelo Senhor, nós nos sentimos seguros sobre a direção que nós devemos ter, que nós estamos tendo. E quando nós não temos essa direção do Senhor, nós ficamos inseguros, por vezes perdidos, sem saber qual que é a melhor direção. Então, meu irmão e minha irmã, hoje, como é que isso funciona para mim e para você? Nós não temos mais uma nuvem, nós não temos mais uma coluna de fogo, nem tabernáculo, mas o que Jesus disse, que Ele nos daria e já nos deu o Espírito Santo que habita num templo não feito por mãos humanas, não feito por madeira, nem por pedras, nem por prata, nem por ouro, mas Ele mora dentro de nós, aquilo que a Clarice falou agora há pouco durante o louvor. Então nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo em todas as coisas, e nós falhamos muito nisso. E como é que a gente sabe que a gente está falhando em ouvir a voz do Espírito Santo? Por tomar decisões que as consequências a gente não entende. Mas por que aconteceu isso? Porque nós não ouvimos a direção do Senhor. E sabe, meus irmãos, por vezes a gente não vai entender uma direção do Senhor. Por que Ele está dando uma determinada ordem? A gente vai ficar como Jonas, relutando. Eu não vou fazer isso. E o ideal é que a gente vá e que a gente faça. O povo de Deus, embora tivesse essa questão a favor deles, que eles se deixavam ser conduzidos pela coluna de fogo, pela nuvem que ia diante deles, eles erraram em outras coisas. A primeira delas foi quando Moisés foi subir no monte, e aos olhos deles ele demorou. Quando Moisés desceu, eles já tinham construído um bezerro de ouro para adorar. O que nos lembra, meus irmãos, que ainda que Deus faça grandes milagres no nosso meio, na primeira oportunidade a gente vai ser enganado por Satanás e a gente vai errar. Então, como se não bastasse isso, também teve uma rebelião de vários líderes, entre os mais importantes foi Corá, Datã e Abirão, entre outros 250 líderes. E essa rebelião foi tão feia, por quê? Porque eles não se conformavam que Moisés mandava sozinho em todo aquele povo. Aonde tem gente, sempre vai ter alguém discordando, dizendo que faria melhor do que Cicrano ou que Beltrano. E a política é um bom exemplo disso, né? A gente tem gente brigando para todo lado, e o país que precisa, né, da união de todos, inclusive dos políticos, não é abençoado por conta disso. E a Bíblia fala que Deus ficou irado com essa rebelião, a terra se abriu e todo esse povo que se rebeliou, eles foram tragados vivos para o lugar devido. Mas até então, uma rebelião dos de fora é até compreensível, né? Porque dos de fora, né, embora seja todo o povo de Deus, mas é mais compreensível. O problema foi que Miriam e Arão também ficaram com ciúmes de Moisés, pelo mesmo motivo. E agora é gente de dentro, é gente da própria família. E aí isso nos
ensina que, infelizmente, dentro da nossa casa, a gente também vai encontrar oposição, a gente também vai encontrar dificuldade, a gente também vai encontrar gente que, em vez de nos incentivar a crescer, a buscar uma vida melhor, que seria melhor, inclusive, para a família inteira, vai querer nos rebaixar, vai querer nos diminuir, vai querer nos humilhar, vai querer nos lembrar o quanto a gente é limitado. E Deus, de novo, não gostou. E Deus tratou feio com Miriam e com Arão. E aí, como se não bastasse tudo isso, ainda teve a questão de murmurarem por se lembrarem de como era bom o gosto da cebola e do alho do Egito. Eu, de vez em quando, eu cozinho na minha casa, né? E aí, toda vez que eu estou cortando cebola ou descascando alho, eu lembro dessa passagem. Eu falo, meu Deus do céu, por mais gostoso que seja essa cebola e esse alho na comida, não dá para reclamar com Deus por causa de alho e cebola. E por vezes, meus irmãos, a gente faz a mesma coisa, não pelo alho e pela cebola, mas por coisas tão pequenininhas que a gente não está entendendo e a gente está lá reclamando com Deus porque que Deus está permitindo aquilo na nossa vida. Mas nós não vemos tudo, não enxergamos tudo. E Deus tem essa visão completa, Ele sabe o que é melhor para nós. E a própria palavra fala que os pensamentos dele são maiores do que os nossos, os caminhos dele são mais elevados. Então nós precisamos aprender a confiar nos caminhos do Senhor, na direção do Senhor. E dito tudo isso, a gente precisa lembrar que, embora eu e você hoje nós sejamos guiados pelo Espírito Santo, isso não significa que nós vamos ter todos os nossos problemas resolvidos nessa vida pelo Senhor. Porque a palavra de Jesus foi muito clara: nesse mundo vocês vão ter aflições. Então a gente precisa saber que a gente vai ter aflição. Qual que é o nosso consolo? A gente precisa ter bom ânimo, que da mesma maneira que Jesus venceu o mundo, nós também vamos vencer. Ele vai nos guiar, Ele está nos guiando, apesar das suas lutas, apesar das suas dificuldades. Mas você não pode desanimar, porque aquilo, meu irmão e irmã, que você já tem, que é a sua fé, a sua experiência com o Senhor, você não pode deixar que o inimigo roube isso de você, porque se roubar isso de você, rouba tudo aquilo que você tem de mais valor, e o que sobra não serve para nada. Então, Israel não dava um passo naquela época sem que antes eles vissem a nuvem se movendo. Hoje a igreja, o corpo de Cristo também não deveria dar um único passo se não tivesse convicção de que aquilo que eles pretendem fazer é uma direção do Senhor. E o mais importante, eu e você não devemos dar nenhum passo sem ter convicção de que aquilo é uma direção do Senhor. Porque a nossa carne, a nossa vontade, na maioria das vezes, é sair fora, como diz o povo, né? É sair fora das situações, dos problemas, porque a gente não quer passar por aquilo. E por vezes Deus nos colocou naquela situação justamente porque vai ser você a pessoa que Ele vai usar para abençoar todos aqueles que estão ao redor. É difícil? É difícil, mas Deus vai dar graça. Então, além de Deus guiar o seu povo, Ele nos dá esperança que no final vai valer a pena, mas nós precisamos esperar até o final, e por isso que a Bíblia diz que no final nós vamos ver a diferença entre aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não servem. Então, meu irmão e minha irmã, o mesmo Deus que guiou o povo de Israel lá no passado, continua a nos guiar no presente. Talvez o seu deserto
hoje seja um problema no seu relacionamento com o seu cônjuge, talvez seja problema de relacionamento com seus filhos, talvez seja um problema de falta de perdão, alguma coisa que te fizeram, que você ainda sente dor, ou talvez seja algo que você fez por alguém, que você está se remoendo de ressentimentos e ainda não foi pedir perdão pela pessoa. Talvez o seu problema seja que a sua vida profissional ou sua vida financeira não prospera, não avança, e você fica se perguntando: Senhor, por que isso está acontecendo? Talvez o seu problema pode ser na área da saúde, pode ser tantas coisas, mas o mais importante, meu irmão e minha irmã, que apesar do tamanho da sua luta, apesar do tamanho da sua dor, a gente precisa olhar para o tamanho do nosso Deus, amém? Porque para o Senhor não existe impossível. A Bíblia diz: agindo eu, quem impedirá? Então nós precisamos fazer a nossa parte, nos colocar no lugar que Deus quer que nós estejamos e seguir adiante com força, com coragem, como o Senhor lembrou a Josué, para ser forte, para ser corajoso. Eu penso que Deus falou tantas vezes para Josué ser forte e corajoso, sabe por quê? Porque ele não estava se sentindo nem forte, nem corajoso. Imagine você no lugar de Josué. Você tem que substituir um líder do tamanho de Moisés. Quem é que vai achar que tá pronto? Ninguém. Só se for um tonto, né? Que achar que faz e acontece. E Josué, na minha opinião, ele tinha essa consciência que Deus falou: não, seja forte e corajoso, porque eu estarei com você e ninguém poderá te resistir. E de fato foi o que aconteceu, e foi bem assim. Da mesma forma que o Senhor foi na vida de Josué, o Senhor é na sua vida. Você já passou por tantas lutas, já passou por tantas dificuldades, tantas vezes disseram que talvez você não ia resistir, mas você está aqui pela graça, pela misericórdia, pelo favor do Senhor, e vai continuar, porque o seu trabalho ainda é longo, ainda há muitas coisas para você fazer diante daquilo que o Senhor planejou para você e para a sua casa. Então, meu irmão e minha irmã, o que a gente deve fazer quando a gente sair daqui da igreja, voltar para casa e começar a pensar na semana que nós vamos enfrentar? Precisamos pensar que a oposição sempre vai existir, os problemas e dificuldades vão existir com aqueles que são de fora e também com aqueles que são de dentro de casa. Mas o que a gente precisa fazer? A gente precisa ser guiado pelo Espírito Santo, ser guiado pelo Senhor, para não dar respostas de acordo com a nossa carne, de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Nós precisamos ser bênção do Senhor em qualquer lugar que nós estivermos, seja na sua casa, no seu trabalho, na escola, aonde quer que você estiver. Você precisa sempre ter uma resposta branda, uma resposta doce. E se você não sabe o que responder, a melhor coisa é dizer: eu vou orar e depois eu vou te responder, porque agora eu não consigo. E aí você joga água naquela fogueira, por mais que a pessoa queira brigar, criar uma situação, você está dizendo que você vai orar e é isso que você vai fazer mesmo. E aí depois que a pessoa passa por aquele furor e até às vezes por uma ação maligna na vida dela, ela volta ao juízo, ela mesma pensa, ela mesma considera, vê que não tinha necessidade de nada daquilo, e a situação está resolvida e você não se expôs, você não se desgastou, você não disse coisas que não deveria, e o nome do Senhor foi exaltado através do seu testemunho. É fácil?
Não é fácil, mas é por isso que o Senhor nos deu o domínio próprio, para que a gente consiga, nessas horas que a gente tem vontade de falar tudo que vem na mente, a gente consiga travar os dentes e dizer: não vou falar, porque eu quero obedecer ao meu Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, talvez você esteja aqui tão desanimado nessa noite, dizendo: Senhor, eu preciso de uma palavra mais específica, porque a situação lá na minha casa não é bem isso que eu vi até agora. Então, meu irmão, se console, conforme em saber que você não está sozinho, você não está sozinha, e que o Senhor, da mesma forma que ia na frente do seu povo, Ele vai adiante de você. Em Isaías capítulo 30, isso fica muito claro, que a palavra diz: quer que você se volte para a direita, quer você se volte para a esquerda, os seus ouvidos ouvirão uma voz atrás de você dizendo: este é o caminho, siga. O Senhor vai te dar direção, mesmo quando você achar que não tem mais saída. Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Quem é muito inteligente, por vezes, erra por ser muito inteligente. Por um lado, consegue avaliar várias situações, por outro lado, se torna uma pessoa pessimista. E Salomão é um exemplo disso. Ele coloca no seu livro que quanto mais você sabe, mais você sofre. Então, qual que é a direção para quem tem muito entendimento? Não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça Deus em todos os seus caminhos e o Senhor endireitará os seus caminhos. Deuteronômio capítulo 31, versículo 8. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. O Senhor irá à sua frente. Você vai trabalhar amanhã? O Senhor vai à sua frente. Você vai numa consulta amanhã? O Senhor vai à sua frente. Você tem que resolver um problema amanhã? O Senhor vai à sua frente. Você tem que falar com uma pessoa amanhã que é difícil? O Senhor vai à sua frente. Quando você estiver amanhã fazendo o que você tem que fazer, lembre-se disso: eu não estou indo sozinho, sozinha. O Senhor está indo à minha frente e eu estou debaixo das asas do Altíssimo. Amém? Ninguém toca em você, a não ser que você dê brecha ou o Senhor dê uma autorização para que por um período você seja provado. Mas fora isso, ninguém vai te tocar. Então, meu irmão e minha irmã, Deus continua a guiar o seu povo. E a pergunta que nós devemos fazer é: nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo? Se você quer ser guiado pelo Espírito Santo, quero convidar você a se levantar nesse momento. Nós vamos orar ao Senhor, porque não basta querer, nós precisamos entregar a direção da nossa vida ao Senhor. E entregar a direção da nossa vida ao Senhor é dizer não para a nossa carne, é dizer não para a nossa vontade, é dizer sim para a vontade do Senhor, mesmo não entendendo. Porque quando Deus chamou o povo para libertá-los do Egito, Ele não mostrou imediatamente onde estaria a terra prometida. E Deus não revela tudo de uma única vez para nenhum de nós. E talvez o seu sofrimento hoje é não saber qual vai ser o próximo passo amanhã. Mas o amanhã pertence ao nosso Deus. E Ele já viu amanhã, Ele já viu depois de amanhã. E em todos esses dias, você está guardado debaixo das asas dEle. Amém? Vamos orar. Pai amado, nós somos tão gratos porque o Senhor
é o Deus que vai à nossa frente. O Senhor é o Deus que consola o nosso coração. O Senhor é o Deus que sara as nossas feridas. O Senhor é o Deus que nos perdoa dos nossos erros. O Senhor é o Deus que restaura os nossos relacionamentos. Pai, nós clamamos em nome do Seu Filho Jesus, o nosso Salvador, que todas as pessoas da nossa casa, da nossa família, que ainda não Te conhecem, que ainda não se renderam ao Senhor, Pai, nós pedimos que o Senhor abra o entendimento deles, como o Senhor fez com os discípulos, como o Senhor fez com os salvos, que eles tenham uma experiência de novo nascimento. Pai, afasta as amizades, as companhias que não convêm, quebra, Senhor, em nome de Jesus, todas as cadeias de vício. Pai, nós declaramos em nome de Jesus que sobre os nossos familiares não vale encantamento. Pai, nós declaramos que eles não terão problemas com depressão, não terão problemas emocionais. Pai, nós declaramos que eles são pessoas curadas, sadias, física e emocionalmente, porque o Senhor está tratando de cada um deles. Pai, nós também pedimos por aqueles que têm problemas na justiça, que têm uma causa que o juiz não julga. Senhor, em nome do Teu Filho, nós clamamos que o Senhor mova a mão desse juiz, porque a Tua palavra declara que o Senhor pode todas as coisas, e nós também pedimos, Pai, por aqueles que precisam de emprego, por aqueles que querem uma mudança na sua vida profissional. Senhor, dê a eles novas ideias, dê a eles uma mente criativa, para que eles possam visualizar no coração uma nova maneira de trabalhar, uma nova maneira de ganhar dinheiro, e que eles sejam prósperos, Pai, em tudo aquilo que eles fizerem. Também pedimos, Pai, que o Senhor abençoe os irmãos da congregação, aqueles que aqui estão, aqueles que não puderam vir, aqueles que não quiseram vir. Pai, tenha misericórdia deles, são ainda bebês na fé, que ainda não entenderam o privilégio que nós temos de estar na sua casa, e pedimos que o Senhor continue a nos conduzir, para que nós possamos ser luz em todos os lugares que nós estivermos, que as pessoas possam olhar para cada um dos teus filhos, as tuas filhas que aqui estão, e dizer: aí está uma serva do Senhor, aí está um homem do Senhor, uma pessoa de fato séria, que a gente possa confiar. Pai, nós declaramos que a nossa vida pertence ao Senhor, e nós queremos entregar a nossa vontade a Ti, para que se cumpra na nossa vida todos os Seus planos, porque nós sabemos que os Teus planos são bons, perfeitos e agradáveis, e é o Senhor que sabe os planos e pensamentos que o Senhor tem para cada um de nós. São planos de paz, para nos dar futuro e esperança, e que essa semana seja uma semana de bênção, de vitória para cada uma das pessoas que estão ouvindo essa mensagem, Pai, e que elas possam ser luz aonde quer que elas estejam. Que o Teu grande amor, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Teu Espírito Santo estejam com o Teu povo hoje, sempre e eternamente. E o povo de Deus diz amém, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Se o Senhor não voltar, se Ele não nos levar, semana que vem nós nos reunimos aqui novamente em nome de Jesus. Tem uma semana de vitória.